A paz de Cristo, meus irmãos, bem-vindos ao canal Moed. Nesse vídeo aqui, nesse estudo, eu quero falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Quero mostrar a relação entre as duas testemunhas e as 7 igrejas. Também ele leu Zacarias 4, que fala das duas oliveiras, e também Ezequiel 37. E para entender esse estudo, irmãos, é importante os irmãos conhecerem sobre as duas casas de Israel, né? O plano de Deus nas duas casas. Eu vou dar uma passada por cima aqui para quem não conhece, mas eu tenho um estudo aí no canal que fala sobre as duas casas, né? Então vamos dar início ao estudo. Eu quero ler lá com vocês Apocalipse 11. Apocalipse 11, começando a ler do verso 3. Diz lá: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras. Olha só, pessoal, olha só, irmãos, dê uma atenção aqui, as duas oliveiras e os 2 candeeiros. Esses 2 pontos aqui são muito importantes aqui para entender o restante do verso aqui e fazer conexões com outros textos. Então são as duas oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem tinha essa autoridade? Quem tinha, né, essa autoridade para fechar os céus? Não foi Elias? Então aqui a gente vê a unção de Elias, que foi derramada sobre Elias. Também tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem que converteu as águas em sangue? Não foi Moisés? Então a gente aponta aqui para essas duas unções aqui, né? Porque quem tinha o poder era Moisés e quem tinha o poder era Elias. Essas duas unções não vinham de Deus? Ele não pode derramar essa unção sobre outros profetas, né? Então vamos dar continuidade aqui. Então tem autoridade para converter as águas em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Está falando aqui de Jerusalém, né? Então muitos dentre os povos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, que representam 3 anos e meio. Não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam... Agora vamos dar uma pausinha aqui, irmãos. Olha. O que acontece com o corpo se ele ficar 3 anos e meio exposto em céu aberto? Né? Vai ficar só os ossos, né? Vocês vão ver a ligação tremenda que tem nesse verso aqui. Aí não permite que eles sejam sepultados, né, o cadáver. Lá no verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então você vê que aqui esse povo, as duas testemunhas vão ser odiadas, né? Porque o povo vai fazer festa e comemorando o cadáver deles estirado na grande praça, né? Lá no verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito vindo. 3 dias e meio, 3 anos e meio. Então eles vão profetizar por 3 anos e meio. E vão ficar 3 anos e meio expostos, né? Mortos, expostos em céu aberto, formando ali ossos, né? Lá no verso 12. Depois de 3 dias, verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram aos pés. Então eles ficaram de pé.
E aqueles os que viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Suba para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruíram a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então vamos fechar aqui no verso 13. Então vamos só recapitular o capítulo aqui. Então a gente vê aqui em Apocalipse 11, né, que essas duas testemunhas elas vão ter autoridade para fechar o céu, né, o mesmo poder que Elias tinha, e vão ter autoridade também para converter as águas em sangue, que foi a mesma autoridade que Moisés tinha, que Deus derramou sobre Moisés, né? E esse poder que vinha de Elias e Moisés não vinham deles, né? Era o próprio Senhor que derramou sobre eles uma unção ali para que eles fizessem aquelas coisas, né? E essa mesma unção vai ser derramada sobre os 2 candeeiros e sobre as 2 oliveiras, que são as 2 testemunhas. Então a gente vê aqui que as 2 testemunhas são os 2 candeeiros. E quem são esses 2 candeeiros? A gente conseguiria descobrir quem são os 2 candeeiros? E a resposta é sim. Vamos lá em Apocalipse 1. Apocalipse 1, verso 20. Então João manda cartas para as 7 igrejas, né? E apenas 2 igrejas não foram repreendidas, que foi Filadélfia e Esmirna. E aí lá em Apocalipse 1, verso 20, diz lá: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas que são os anjos das 7 igrejas, agora vem a revelação aqui dos candeeiros, ó. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha então, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E lá em Apocalipse 11, verso 3, verso 4, diz que as 2 testemunhas são 2 candeeiros. E também fala que elas são as 2 oliveiras. Você viu que ligação? Está conectados. Quem são os 2 candeeiros? São 2 igrejas, Filadélfia e Esmirna. As 7 igrejas são os 7 candeeiros. O candeeiro é Menorá, que é o que ficava lá no templo, né, da Antiga Aliança, representando as 7 igrejas. E apenas 2 desses a gente pode ir, né, por meditação aqui, a gente vê que essas 2, existem 2 candeeiros acesos, né? Esmirna e Filadélfia. Então agora vamos ler Zacarias 4, para a gente ver quem são essas 2 oliveiras. E lá em Zacarias 4 fala quem são as 2 oliveiras. Vamos lá, Zacarias 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas, que estão acima do candelabro. Junto a este candelabro, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Verso 11 diz lá: prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falhar-lhe, perguntei: que são os 2 raminhos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são esses 2 candelabros que estão acesos? Quem são esses 2 ungidos? Quem são essas 2 oliveiras? São os 2 ungidos. Então as 2 oliveiras são os 2 ungidos. E esses 2 ungidos, as 7 igrejas são representadas, as 7 igrejas são representadas
lá nos candeeiros, nos 7 candeeiros. E as 2 oliveiras são os 2 ungidos, que também aponta para as 2 testemunhas, né? Que estão acordados, né? E esses 5 candelabros que foram repreendidos, a gente tem uma referência direta com as virgens que estavam dormindo, né? Que elas estavam apagadas, né? Que elas tinham azeite, né? Elas dormiram, tinham 10 virgens. As 5 eram prudentes e 5 eram as nécias, né? E dessas 5 tinha azeite na botija. E elas precisavam acender aquela botija para chegar até o Senhor. Então mostra ali que as 5 igrejas que foram repreendidas tem uma referência direta com as 5 que tinham azeite e precisavam ser acendidas para ela ir de encontro ao Senhor, né? Então agora eu quero ler aqui Mateus 24. Mateus 24 aqui ele fala de alguns acontecimentos que vão acontecer aqui no fim dos tempos, né? Então Mateus 24, 6 a 10. Jesus diz lá, né? Perguntaram para Jesus como seria, e ele diz lá: E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Aí diz aqui, ó: E sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então vamos dar uma parada aqui, ó. Você viu aqui: sereis atribulados. Será que ele está falando do nosso tempo? Está falando de um tempo futuro? Esse tempo já passou na história? A gente vê que alguns cristãos são atribulados nos dias de hoje, já nos tempos passados, né, no tempo da igreja. E vos matarão, e também muitos foram mortos. Até hoje, cristãos são mortos ao redor do mundo aí, né? E sereis odiados por todas as nações. Hoje todas as nações odeiam os cristãos? A resposta é não, né? Não. Então a gente vê que ele está falando de um tempo futuro. Ele está falando aqui de quê? No tempo do fim. E as 2 testemunhas vão ser atribuladas, vão ser mortas no meio da semana, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações. E as nações vão fazer festas em ver ali os cadáveres das 2 testemunhas expostas, porque elas atormentaram a terra com todo tipo de flagelo. Então aqui você vê que Jesus aqui ele está citando o mesmo acontecimento de Apocalipse 11 aqui. Está muito claro isso, né? Então ali recapitulando. Então a gente viu as 7 igrejas são os 7 candeeiros. E as 2 testemunhas são 2 candeeiros, e as 2 oliveiras são a mesma coisa, né? As 2 oliveiras lá em Zacarias 4 são os 2 ungidos que se acham em pé diante do Senhor da terra, né? E nas 7 igrejas, apenas 2 igrejas não foram repreendidas, então as 2 que se encontram em pé diante do Senhor, as outras estão apagadas, estão dormindo, né? Fazendo um vínculo ali com a parábola das 10 virgens. Então a gente viu uma conexão que a própria palavra ela se explica. Eu só estou aqui juntando os textos, né, e apresentando para os irmãos, mas a palavra em si ela revela. Eu não preciso forçar nada. E conhecendo também sobre as 2 casas, né, os mistérios das 2 casas, a gente entende também que as 2 testemunhas são parte judeus e parte gentios. São as 2 casas de Israel, né? A casa de Israel e a casa de Judá restauradas, né? Ainda as 2 casas não foram restauradas. Isso vai acontecer no arrebatamento, né? Onde a igreja vai receber um corpo glorificado. E eu quero ler com vocês aqui Jeremias 31:31. E diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança em que firmarei com a casa de Israel,
depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais a cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui em Jeremias 31:31 a gente vê que Deus está prometendo uma nova aliança, né? E não é conforme aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai, quando ele deu os 10 mandamentos para o povo, e o povo fez bezerro de ouro. Então eles anularam a aliança fazendo isso, né? E as leis acabaram parando em pedras, né? Nas duas pedras do testemunho. E Deus disse que faria uma nova aliança e imprimiria essas leis na mente e no coração. E essas leis ainda no nosso tempo não foram escritas, né? A gente está em processo. Quando a gente luta contra a carne e vence os desejos do nosso corpo, essas leis vão ganhando mais força na nossa vida. Mas na literalidade mesmo vai ser quando nós recebemos um corpo glorificado. Aí sim, essas leis vão ser impressas de forma literal na mente e no coração, né? Então aqui quem são as duas casas de Israel? Então lá teve as promessas para Abraão, Isaac e Jacó. Deus prometeu para Abraão: sobre ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Renovou a promessa para Isaac. Para Jacó disse a mesma coisa. Para Jacó ele disse assim: uma nação e multidão de nações procederão de ti. Então uma nação aponta para os judeus e multidão de nações aponta para os gentios. Então as duas, e depois Jacó ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, que eles receberam a bênção de primogenitura. E aí, partindo disso aí, foram se formando as tribos e acabou ali teve o reinado de Saul, Davi e Salomão. Eles reinaram sobre as 12 tribos unificados, e depois do reinado de Salomão o reino foi dividido. Então o reino do norte, né, a casa de Israel, e o reino do sul, a casa de Judá. E no meio do caminho Deus, por causa que o povo estavam adorando outros deuses, Deus descontinuou a aliança com a casa de Israel então a aliança com elas foi anulada, e Deus se compadeceu da casa de Judá. E da casa de Judá existem duas tribos, que é Judá e Benjamim. Paulo veio da tribo de Benjamim e Jesus da tribo de Judá. Então quando o próprio Senhor ele veio em terra, né, ele nasceu aqui como homem, as 12 tribos já não existiam, né? Porque existia um povo samaritano, que é a capital lá do reino do norte, que é Samaria, aí os samaritanos. E Jesus encontrou, lá em João 4, Jesus encontrou com a mulher samaritana, né? E a mulher samaritana estranhou, porque como sendo tu judeu, fala com a mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas ela diz que o nosso pai Jacó bebia da água desse poço. Então você vê ali que existe uma separação entre eles mesmo, né? E isso aqui eu queria mostrar só um pouquinho das duas casas de Israel. A palavra inteira fala disso, só que a gente acaba não percebendo quando a gente não tem essa revelação. Então eu queria voltar lá para Apocalipse 11, só para dar mais uma contextualizada, e daí a gente vai ler Ezequiel 37. Agora entendendo que Cristo veio para restaurar as duas casas de Israel, e os gentios foram inclusos na casa de Israel. Então quando se fala as duas casas de Israel, está se referindo a toda a humanidade. E não digo isso pela linha da carne, e sim pela linha do espírito. Porque na linha da carne não tem como saber de qual tribo você seria. Então o que vale mesmo é o plano espiritual de Deus, né? Então vamos lá em Apocalipse 11. Quero só pegar aqui alguns pontos. Então as duas testemunhas são quem? São as duas oliveiras e os dois candeeiros. Os dois candeeiros a gente viu que aponta lá para 7 igrejas. E as 7 igrejas são os 7 candeeiros. E 2 daqueles candeeiros, 2 igrejas, não foram repreendidas, né? Filadélfia e Esmirna. Então eles estavam irrepreensíveis diante do Senhor. Então as 2 oliveiras de pé diante do Senhor na terra aqui, né?
E essas duas testemunhas vão receber a unção de Elias e Moisés para profetizar durante 3 anos e meio. E no final desses 3 anos e meio, a besta vai se levantar contra elas, vai prevalecer e vai matar. E aí eles vão ficar 3 anos e meio, né, em céu aberto, e não será permitido que eles sepultem os corpos das duas testemunhas, né? E as nações vão fazer festas, porque essas duas testemunhas atormentaram o povo da terra. Então vai ser um período de alegria para eles. E aí uma voz do céu, né? Deixa eu ler aqui. Então ali no capítulo 8, ó, Apocalipse 11:8, o seu cadáver ficará tirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Então vão olhar por 3 anos e meio, né? E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Então o que acontece com o corpo que fica 3 anos e meio a céu aberto? Vai formar só osso. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito o espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou. Neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E os que viram sobreveio um grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz grande vinda do céu, dizendo: suba para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Então aqui a gente está vendo o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitando. Né? E agora eu quero ler Ezequiel 37 e contextualizar com esse texto aqui, que diz que as duas testemunhas vão ficar por 3 anos e meio em céu aberto, vai se formar ossos. E agora a gente vai ler Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos. Está lá em Ezequiel 37. Então vamos lá. Então, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levantou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Dize-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito sobre vós e vivereis. E lá em Apocalipse 11 está dizendo o quê? Que o Espírito veio sobre eles e eles se puseram em pé. E olha o que diz aqui: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, estendei sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora, verso 7. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada um ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, e como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Assim como lá em Apocalipse 11 eles se puseram em pé, aqui eles também estão se colocando em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então é um exército numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quando fala aqui toda a casa de Israel, ele está falando já de unificação da casa de Israel e da casa de Judá. E os gentios estão inclusos na casa de Israel. Então ele está falando aqui da restauração das 12 tribos, a igreja, né? A Israel espiritual de Deus. Então esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando que o povo vai sair da sepultura? Já aconteceu isso aqui que está dizendo aqui? O povo de Deus já saiu da sepultura? Não saiu, né? Então você está vendo aqui que é um texto profético, que está apontando para o arrebatamento, onde os mortos serão transformados primeiro e logo depois os vivos, né? Como Paulo disse. E vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando Deus fez a promessa para Abraão, Isaque e Jacó, Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó, olhe para o oriente, para o ocidente, e tudo o que vês, e essa terra eu te darei para ti e a tua descendência para sempre. Então Deus estava dando a terra para o homem para sempre, eternidade. Então o homem não vai habitar no céu, o homem vai habitar aqui na terra, pela eternidade. Então a igreja vai ressuscitar e vai viver com 1000 anos aqui na terra com Cristo, sobre as nações que restarem. As nações que não receberem a marca da besta e não forem mortas pela besta, elas entrarão no milênio. Então trarei a terra de Israel, no verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Então você vê aqui, Deus vai tirar o povo dele da sepultura, está falando do arrebatamento. Os mortos serão glorificados, e depois os vivos serão transformados juntamente com ele e se encontrarão com o Senhor nos ares. E lá em Apocalipse 11 diz, uma voz diga, suba até aqui. E eles subiram até as nuvens. Então você vê que a própria Bíblia está explicando ela mesma, né? Não estou forçando dizendo que são 2 homens que virão aqui, porque não tem como você provar que são 2 homens. É a unção de 2 homens, né, sobre o povo, sobre Elias e Moisés, mas não são Elias e Moisés. Tanto que Jesus fala que João Batista veio como Elias, né, com a unção de profeta Elias, que é a unção de converter os pais aos filhos, para trazer arrependimento. E essa mesma unção vai ser derramada sobre a igreja. A igreja foi dividida em 7 partes, em 7 igrejas, e 2 partes receberão essa unção. Então a gente vê que é uma parcela da igreja, não é a totalidade da igreja que vai receber essa unção. E olha só que interessante a sequência desse texto, né? Que fala ali em Ezequiel 37. Então a gente leu do 1 até o 14. Agora a gente vai ler do 15 em diante. Olha só, ele fala aqui sobre as 2 casas de Israel. Olha só que como é exatamente isso que está acontecendo aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel. Então pega um pedaço de madeira, escreve para Judá, as duas tribos, e para os filhos de Israel, as 10 tribos, seus companheiros. Depois toma um pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim. Por que José que está aqui? Porque José os filhos de José que foram abençoados, né? Efraim e Manassés. E receberam uma bênção de multipliquem-se como peixes em multidão do meio da terra. E Jesus vindo, né, lá chamando os discípulos dele, falava para os pescadores, vinde após mim que eu vos tornarei pescadores de homem. Então, Efraim e Manassés receberam a bênção para que se multiplicassem como peixes em multidão no meio da terra, e Jesus chamando os apóstolos lá para pescarem homens, né? Um link ali bem claro, né? Então, continuando ali, pedaço de José, de madeira de Efraim, para toda a casa de Israel, unificando as 12 tribos aqui, seus companheiros. Ajuntam um ao outro e faz deles um só pedaço. Então, os 2 pedaços que foram divididos, agora é para se juntar um ao outro, para que se torne um só pedaço na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelar o significado dessas coisas,
tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, as suas companheiras, e os ajuntarei aos pedaços de Judá. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Na mão de quem? Na mão de Cristo. Pegou o pedaço de Judá e o pedaço de Israel, né, da casa de Israel, e juntando um só na minha mão, e se tornou um pedaço só na minha mão. Os pedaços de madeira em que houve escrito, os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Qual terra? Você está vendo aqui que o próprio texto está dizendo que os filhos de Israel estão espalhados entre as nações. E ajuntarei eles e vos trarei eles para a sua própria terra. Qual que é a terra? A terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, e disse que para ti e a tua descendência, toda essa terra eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Aí diz aqui agora, vos levarei para a sua própria terra, farei deles uma só nação na terra. Isso já aconteceu? Não aconteceu. Então é profético. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será de todos eles. Quem é o rei? Né? Cristo. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, aqui, fechando aqui no verso 23. Então, ali você vê ali, Ezequiel 37, do 1 ao 23, fala sobre o vale de ossos secos, fala sobre as duas varas que vão se unificar na mão de Cristo, eles serão uma só nação. Então, aqui está muito claro, né, quem são as duas testemunhas. As duas testemunhas as duas casas de Israel. Porém, essas duas casas de Israel foram divididas em 7 igrejas, né, que João mandou a carta para 7 igrejas. Os 7 candeeiros, os 2 candeeiros são as duas testemunhas, são aquelas duas igrejas que se acharam irrepreensíveis diante do Senhor, Filadélfia e Esmirna. Olha só que tremendo, irmãos. É uma revelação assim que a primeira vez que eu vi isso aqui eu fiquei impressionado, né? E espero que eu tenha conseguido passar a ideia aí para os irmãos, que os irmãos consigam entender também. E é isso aí, irmãos. Esse é o vídeo de hoje, né? Quem tiver dúvida, comenta, né? Deixa um comentário. Quem gostou, curte e compartilha aí. Até mais, até o próximo vídeo, irmãos.